Soberano, eu te louvo neste momento por tudo que tu és e eu agradeço de coração o privilégio que tu nos concedes de conhecer, pertencer, podemos te servir, Senhor, nesta terra. É da tua graça tão somente. Então, declaramos, Senhor, que nada mais queremos aqui a não ser mesmo a tua honra, a tua glória, teu reino, tua vontade. Vem, Espírito Santo, tomar conta de mim, de todos, conduzir efetivamente o nosso tempo aqui juntos em prol de teu reino. Toda ação do inimigo contra nós repreendemos, inclusive nos arredores, qualquer coisa que venha atrapalhar. Venha teu reino e obrigado em nome de Jesus. Então, estamos no capítulo 7 de Romanos. Como é o meu costume, vou ler um parágrafo para então voltar. São os primeiros 3 versos. Acaso não sabem, irmãos, abre parênteses, pois falo aos que conhecem a lei, fecha parênteses, que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, uma mulher casada fica amarrada ao marido por lei enquanto ele viver. Mas, se o marido morrer, ela fica livre da lei sobre o marido. De sorte que, vivendo o marido, ela será designada adúltera se ela se unir a outro homem. Mas, se o marido morrer, ela fica livre dessa lei e não será adúltera se casar com outro homem. Aqui não tem nada a mais. Creio que aqui é tudo muito claro. Até onde sabemos, a lei não tem nada a ver com defunto. A lei só funciona para pessoas que estão ainda por aqui. E mesmo assim, as pessoas que estão vivendo no âmbito onde essa lei tem alcance. Podemos prosseguir, então. Isso aí acho que ficou óbvio, não tem mais o que comentar. Então vamos ao versos 4 a 6, que aqui ele vai aplicar para a gente. Portanto, meus irmãos, vocês também foram mortos para a lei mediante o corpo do Cristo, para pertencerem a outro, a ele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Porque, quando existíamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos membros físicos, a fim de produzirmos fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que nos prendia, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Por enquanto. Agora, vamos ver se conseguimos entender o que Paulo coloca aqui no verso 4. Vocês foram mortos para a lei, quer dizer, quanto à lei, a gente morreu, então a lei não tem mais o que fazer com a gente. Mas aqui diz, mediante o corpo do Cristo. E como havemos de entender isso? Mediante o corpo do Cristo. E parece claro que a referência do corpo tem que ser o corpo físico de Jesus. E provavelmente a morte daquele corpo. Porque exatamente através da vitória de Jesus na cruz, mas a vitória se deu ele morrendo, quer dizer, ele despediu o seu espírito, a cruz não matou ele mesmo, despediu o espírito, mas ele morreu por nós e morreu pagando por meu pecado. Você vê se você acompanha o argumento de Paulo aqui. Assim como a morte, quer dizer, em termos físicos ou civis, a morte do marido de uma mulher, então ela fica livre. Casa outra vez se quiser, não. Se quiser, morreu o marido, ela está livre do marido. Está na cova, tchau. Então, o argumento aqui, morremos para a lei no sentido de uma camisa de força, que você quer
segurava as pessoas. Tanto que no tempo do Senhor Jesus, os fariseus daquela turma, eles eram muito legalistas, mas dentro da interpretação deles. Fora da interpretação deles eram relaxados demais, mas, quer dizer, então, aqui na figura que pauta, o primeiro marido foi a lei. Então, morreu a lei, alguém matou, para então nós pudéssemos casar com outro marido. No caso, o Cristo ressurreto. Está aqui então a ele que foi ressuscitado entre os mortos. Para que tudo isso? A fim de produzirmos fruto para Deus. Quer dizer, antigamente, pelo menos, se não hoje em dia, o propósito principal do casamento era dar prosseguimento à raça. Era produzir, então, prole. Então, aqui fala de produzir fruto para Deus, uma extensão dessa figura. Prosseguindo, então, verso 5. Quando existíamos na carne, e havemos de entender assim, existíamos somente na carne, quer dizer, dominados totalmente pela carne, sem a nova natureza, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos membros físicos, a fim de produzirmos frutos para a morte. Então está aqui o contraste. Sem a vida nova em Jesus, então estávamos casados com o pecado, e a lei desperta o pecado, quer dizer, enquanto ninguém te diz não faça isso, você nem pensou nisso, mas alguém fala não faça aí, de repente, agora você quer fazer. Então a lei desperta realmente o pecado. Às vezes estava assim meio assim quietinho enquanto ninguém fala. Chega. A figura então seria que antes de estarmos casados com, quer dizer, casados só com o pecado, então produzíamos exatamente fruto para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Agora, casados com um novo marido, Jesus, então podemos produzir outro tipo de filho, ou fruto, que é para Deus e para a vida. Havemos de abrir um parênteses aqui, quer dizer, o fato de recebermos uma nova natureza não apaga a velha, como nós vamos ver já aqui na segunda metade deste capítulo. O próprio apóstolo Paulo, já com pelo menos 30 anos de convertido e 20 anos de apóstolo, ele ainda está na briga entre a velha e a nova natureza. Então, se você está nessa briga, paciência. Todos nós temos essa briga. A começar pelo próprio Paulo. Então, se aqui fala, mas a dificuldade é que a linguagem nossa nos liberta por um lado, mas nos atrapalha por outro, porque a nossa linguagem ela é fatal e forçosamente linear, porque só produzimos sons um após o outro. Assim, sendo impossível dizer tudo ao mesmo tempo a respeito de qualquer assunto. Você fala um pouco aqui, aí você fala um pouco ali, aí você fala um pouco, aí você vai completando o quadro inteiro que você quer elaborar. Aí não dá para falar tudo ao mesmo tempo. Então é o que o Paulo está falando aqui. Então ele está enfatizando neste momento a morte do primeiro marido. Entre aspas, quer dizer, o pecado, o velho homem. Verso 6. Temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que nos prendia, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Agora, aqui ele introduz um outro aspecto, me parece, do problema, ou mesmo da questão que o Marcelo levantou. Aqui fala, quando fala da letra, a caducidade da letra é exatamente a lei escrita. Aí vai o decálogo de Moisés e outras normas, outras regras escritas. Aí vem a letra. Foram literalmente escritas, então. Só que a letra meramente dá forma ao sentido pretendido. A nossa linguagem é um composto de forma e sentido. É impossível você comunicar qualquer coisa sem dar uma forma a essa coisa.
Se a forma não é falada, mas então é pelo gesto, é pela expressão do rosto, quer dizer, sem dar uma forma, não é possível transmitir qualquer sentido. Não dá. Então, qualquer comunicação é um composto, é uma combinação de forma e o sentido pretendido. Mas, obviamente, é possível alguém se prender só à letra, à forma e não entender exatamente o espírito da coisa, o pretendido. E pode, muitas vezes, até acabar ferindo ou negando o espírito meramente por uma elevação indevida da letra mal entendida. Então, fala aqui da caducidade da letra, terminando o verso 6. Exatamente entendo nesse sentido. Mesmo porque, mesmo existindo a lei, alguém que não tinha a vida de Deus, não tinha a ajuda de Deus, então não tinha como realmente fazer frente. A lei, então, de fato, era para matar e não dar vida, como podemos ver já logo mais embaixo. Então, eu queria só fazer mais uma colocação aqui quanto ao verso 6. Quando fala aqui de servirmos, esse servir é de fato na condição de escravo. Só que não, em português não é fácil dizer isso. Em grego é muito fácil, mas em português, então, a gente faz, havemos de entender que é servir na condição de escravo. O que havemos de entender, então, a partir do verso 6, é que ficar sem dono não é opção. Podemos mudar de dono, isso sim. Aliás, o que Jesus nos oferece é trocar de dono. Aliás, é uma tremenda oferta. Que sem Jesus a gente está condenado a ser escravo do pecado e da morte. Jesus nos oferece a opção de trocar de dono. Ficar sem dono é que não existe. Vamos prosseguir então mais um pouquinho. Eu vou ler agora os versos 7 a 12. Que diremos então? A lei é pecado? Claro que não. Antes, eu não teria chegado a conhecer o pecado, a não ser mediante lei. Pois eu não teria reconhecido cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade através do mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça. Ora, sem lei o pecado fica morto, entre aspas. Outrora, não havendo lei, eu vivia. Mas, como com a chegada do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Sim, o mandamento que era para me dar vida acabou me dando morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade através do mandamento, me enganou por completo e por meio deste, isto é, do mandamento, me matou. Pois então, a lei em si é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Até aí. A dificuldade está dentro da gente. Não é problema da lei ou do mandamento. A dificuldade está dentro da gente. Vamos voltar um pouquinho. O que ele fala aqui é coisa que todos nós sabemos. Enquanto ninguém proibir uma coisa, você nem pega. Agora alguém proibiu, pronto. Aí você quer fazer. É o que acontece. Quem tem filho já sabe disso. Um momento, quer dizer, não faça, pronto. É isso que ele vai fazer. Então, é a natureza rebelde que nós temos, né? A gente se rebela mesmo. Agora, quando ele fala aqui, terminando o verso 8, que sem lei o pecado fica morto, assim, às vezes fica adormecido, ou não fica atiçado, pelo menos. É como diz o ditado, é melhor não mexer com o cachorro que está dormindo. Você cutucou o cachorro, aí pronto. Então, é como se o pecado fosse um cachorro dormindo, melhor não cutucar, né? Deixa. Nem precisa, aliás, cutucar. A lei tem esse efeito, infelizmente.
Isso por causa daquilo que nós somos. Nós somos pecadores, somos rebeldes, então lei tem esse efeito na gente. E, como o pecado dá morte, então é exatamente o resultado. O pecado aproveita, ele como que dando vida ao pecado, como se o pecado fosse uma coisa viva, um ente vivo. Aproveita então para me enganar, e o resultado do pecado naturalmente é a morte. Agora, irmãos, vamos aos versos 13 a 23. Eu vou explicar aqui o que eu vou fazer. Aqui temos realmente a briga, o conflito entre as duas naturezas. Eu vou ler o texto como está, aí vou voltar, quem tem já o que eu mandei, você vê no rodapé, uma nota lá, aí eu faço a coisa totalmente, novamente, colocando novo, velho, para mostrar exatamente a alteração entre as naturezas, que se lendo só o texto não é tão fácil. Você pensa um pouco, acaba em você, mas eu vou ajudar o leitor, o ouvinte. Então, estou explicando o que eu vou fazer. Então, aqui, o que vou fazer é só ler. Aí eu volto e explico, tá bom? Então, vamos lá. Lendo a partir do verso 13. Será que o bom se tornou em morte para mim? Claro que não. Antes, o pecado, para que ficasse exposto como pecado, estava produzindo morte em mim através do bom, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, havendo sido vendido como escravo ao pecado. Seguinte, não entendo o que estou fazendo. Eu não pratico o que quero fazer, mas faço o que odeio. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Pois então, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Mas eu sei que nada do bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque o querer está comigo, mas não encontro como praticar o que é bom. Pois não faço o bem que quero fazer, antes pratico o mal que não quero fazer. Ora, se faço o que não quero fazer, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei, entre aspas, quando estou querendo fazer o bem, é o mal que está comigo. Ora, segundo o homem interior, concordo alegremente com a lei de Deus. Mas vejo uma lei, entre aspas, diferente em meus membros físicos, guerreando contra a lei da minha mente e tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros físicos. Até aí, por enquanto. Agora, verso 14, antes de entrar a partir do verso 15. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, havendo sido vendido como escravo ao pecado. A questão, naturalmente, é que dono manda. Então, se o pecado é o dono, é o pecado que manda. Aí que está o nosso problema. Agora, como prometi, depois podemos voltar e conversar, porque isso aqui é complicado, é uma coisa que todos nós confrontamos todo dia. Isso aqui é problema que não acabou lá e nem vai acabar tão cedo. Quem tem a coisa, a minha nota de rodapé, pode acompanhar. Eu vou ler então a partir do verso 14 outra vez. Eu estou mudando, estou colocando o homem novo e o homem velho, novo velho, para ver se ajuda a entender. Porque senão. Então vamos lá. A partir do verso 14, então. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu, velho, sou carnal, havendo sido vendido como escravo ao pecado. Seguinte, eu, novo, não entendo o que velho está fazendo. Eu, velho, não pratico o que novo quer fazer.
Mas velho faz o que novo odeia. Ora, se velho faz o que novo não quer, novo concorda com a lei que é boa. Pois então, já não sou eu, novo, quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aí é ambos. Aí é ambos. Verso 18. Mas eu, novo, sei que nada do bom habita em mim, velho. Isto é, em minha carne. Porque o querer está comigo, novo, mas velho não o encontra como praticar o que é bom. Pois velho não faz o bem que novo quer fazer. Antes, velho pratica o mal que novo não quer fazer. Ora, se velho faz o que novo não quer fazer, já não sou eu novo quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aí é ambos. Assim, novo encontra esta lei. Quando o novo está querendo fazer o bem, é o mal que está comigo. Ambos. Ora, segundo o homem interior novo, concordo alegremente com a lei de Deus. Mas novo vê uma lei diferente em meus membros físicos velho, guerreando contra a lei da minha mente novo, e tornando-me, ambos, prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros físicos velho. Aí vai, que homem miserável que eu sou, mas aí vou deixar, aí são ambos. Quem me novo resgatará desse corpo de morte velha? Aí eu vou chegar. Aqui ele até gasta, ao meu ver, um espaço surpreendente, que ele fica repetindo, quase a mesma, quer dizer, dizendo a mesma coisa de várias formas. Resumindo, é simplesmente que tem duas naturezas de cunho contraditório. Quer dizer, de cunho, aliás, inimigo. O pecado, obviamente, é inimigo do Espírito Santo e vice-versa. O Espírito Santo é inimigo. Então, não tem como fazer paz entre as duas naturezas. O que está acontecendo, aliás, lá na América do Norte. Se tem um lado que simplesmente faz questão de não conversar, então não é possível conversar. Para que haja conversa, tem que haver participação dos dois lados, no caso de ter só dois. Então, nós temos a pessoa perdida não tem esse problema, só tem uma natureza, então é a velha que domina e é mais simples, para usar essa expressão. Nós aqui é que temos problema, que agora, uma vez regenerados pelo Espírito Santo, nós temos uma segunda natureza. A dificuldade é que a primeira não é apagada. Quem me dera pudesse ser. Como se houve. Não seria fácil? Seria uma boa. Ficar livre do velho bicho. Só. Não. Quem me dera. Mas, por seus próprios motivos, não é exatamente assim que o soberano ordenou as coisas. Por que não? Será que eu vou me atrever a responder essa pergunta? Eu diria assim com muita humildade, mas eu estou aqui para explicar se possível, não? Embora a vida em Cristo é uma dádiva de Deus, no sentido que ninguém pode merecer, não podemos comprar a salvação, não podemos. Então, até aí tem que ser um presente que Deus nos dá. Nós não temos como pagar a morte de Jesus. Não dá, não tem. Então, é um presente, um dom, uma oferta. Mas no momento que a gente casa com Jesus, aí tem cobrança, não? No momento que você casou, aí tem cobrança, né, dos dois lados. Enquanto não, aí, então, exatamente no momento que a gente recebe vida nova em Jesus, mas aí vem cobrança junto. Estamos casados com Jesus, aí vem a cobrança. E o desejo de Deus, finalmente, é que nós
alcancemos a estatura de Cristo. É esse o nosso alvo. O fato de eu não alcançar o alvo não invalida o alvo. O alvo é válido, quer eu alcance, quer não. O caráter de Jesus, então, é o nosso alvo. Só que Deus não pode dar de presente. Está aqui, pronto, feito. Nós temos que fazer por merecer. Nós temos que palmilhar o caminho estreito. O Senhor Jesus falou da porta estreita que dá acesso ao caminho estreito. Agora, palmilhar esse caminho é outra coisa. Você entrar pela porta é uma coisa, você palmilhar o caminho, aí. E é exatamente isso que é necessário para a gente ir crescendo, mudando, melhorando, subindo. Nos desígnios de Deus é uma coisa que exige a nossa participação. Nós temos que cooperar, colaborar, nós temos que querer. É aquilo que o soberano falou com a mulher samaritana: o Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. Então não pode ser uma coisa imposta, não pode ser uma coisa empurrada goela abaixo, não pode, não. Tem que ser uma coisa espontânea, que vem do coração. Então, entendo exatamente por isso que Deus não apaga a nossa velha natureza quando somos convertidos. De forma paralela, por que Deus não acabou com Satanás? Quando Lúcifer se revoltou contra Deus, caiu fora, quer dizer, rebelou, levou a terça parte dos anjos originais com ele, tá? E por que Deus não matou de uma vez? Mandou de uma vez. Por mais que não gostemos, o fato cruel é que Deus utiliza Satanás e os demônios, assim como utiliza os homens maus. Sem luta não tem vitória, e sem prova, sem teste, não se sabe. Assim como para passar de ano na escola, a gente tem que passar, quer dizer, pelo menos tinha. Você tinha que fazer prova, tem que passar. Não. O aluno pode estar sabendo totalmente, mas como é que você sabe se o aluno está sabendo? Só se ele colocar no papel. Ele tem que colocar no papel, aí você sabe. É aquilo que o soberano fez com o velho Abrão. Mandou ele sacrificar o próprio filho. Não foi fácil. Agora, Abraão obedeceu, né? Levou, tinha que ir até a Monte Moriá, que é, aliás, onde está agora Jerusalém atualmente. Naquele tempo não tinha. Aliás, exatamente onde o templo foi construído, foi em cima desse Moriá. E Deus deixa Abraão chegar até o último instante. Quer dizer, o Isaac está amarrado ali no altar e ele está com o punhal aqui, pressa aí, Deus. Espera aí, para. Deus disse: agora eu sei. Mas Deus não sabia. Mas é que Abraão que não sabia. Quer dizer, para ficar claramente exposto que Abraão realmente iria obedecer, Deus levou até o último instante para provar. Não, Deus sabia de antemão. Provar Abraão e quem mais quisesse atentar para o caso, que de fato Abraão estava com o intuito tranquilo de obedecer Deus até as últimas consequências e lamento. É a mesma coisa com a gente. Para que a realidade que está dentro da gente possa transparecer ou ficar conhecido, nós temos que passar por provas, nós temos que passar por testes. São essas coisas que criam caráter na gente. Isso está em outros textos, me esqueço muito onde está. Então, por mais que a gente não goste ou não queira, entendo que por isso que Deus não apaga o velho homem de uma vez. Seria tão fácil. Beleza. Se a gente não tinha o velho bicho. Mas
nesse caso não haveria também o progresso. Como é que você desenvolve qualquer coisa? Como é que qualquer atletismo, ou qualquer coisa então, você quer aprender a tocar piano, por exemplo, como é que você vai melhorar? Como é que você é praticando? Você fica cada vez mais hábil, ágil, fazendo, praticando. Qualquer coisa. Nos esportes, no atletismo, então. Ou mesmo no trabalho, se você faz alguma coisa, se você é carpinteiro, se você é bombeiro, se você é fazendo, que você fica cada vez melhor. E exatamente assim também dentro da vida espiritual, no palmilhar do caminho estreito, entendo que é o próprio Deus mesmo que manda as provas, exatamente para nos levar a crescer. Já que estou aqui, é assim que eu entendo. Agora, onde eu estava, antes de você me interromper? Você estava falando que Deus vai nos procurando pelas provações. Não, sim. O caso de Jó. Durante muito tempo eu não entendi essa história de Jó. Parecia, quer dizer, aquilo que os professores de teologia me ensinavam, não, isso aqui era um jogo de xadrez entre Deus e Satanás, e que o coitado do Jó não passava de uma peça aí no tabuleiro. Mas eu fiquei atentando, não, será? Eu entendo agora a questão de forma diferente. Se você for o máximo em qualquer coisa, se você for o melhor carpinteiro na cidade, o melhor oncologista na cidade, o melhor qualquer coisa na cidade, você vai aprender com quem? Os outros que aprendem com você. Você é o máximo. Então, a tendência, quando você chega ao topo, não tem ninguém que entende melhor do que você, a tendência é você parar, estagnar. Para que subir mais? Você já está em cima. E depois não, você não tem mais com quem aprender. Você é o tal. Então eu entendo que o que aconteceu no caso de Jó é que exatamente foi o próprio Deus que disse a Satanás que Jó era seu melhor aluno cá embaixo. O próprio Deus que disse isso. É o melhor. Então, mas a questão é exatamente que por ser o melhor, Jó tinha estagnado. Subir como? Quer dizer, ele já era o máximo dentro do pacote teológico que se tinha naquele tempo. Ele e os seus amigos, eles todos compartilhavam uma certa noção. E Deus entendeu que para que Jó subisse, pudesse alcançar patamar superior, Deus tinha de amassar, esmagar o pacote teológico de Jó e os amigos. Agora que a lição foi um pouco dura, gostaria que Deus fizesse isso comigo, mas o fato cruel é que funcionou. Na palavra do próprio Jó, depois no fim, você se lembra, né? Palavras de Jó, antes eu te conhecia pelo ouvir, mas agora meus olhos te veem. Quer dizer, Jó subiu, cresceu. Agora, no caso dele, foi duro. E Abraão também. A prova foi dura. A questão, enfim, é que ninguém aqui fica sem prova. E a razão pelas provas exatamente para que a gente suba, aprenda, melhore. Enquanto que está tudo assim, mil maravilhas, a nossa tendência, obviamente, é parar. Quer dizer, está bom demais. Estou bem, está bom. Agora, quando chegam as dificuldades, aí você sente na pele, como se diz assim, a necessidade de aprender. Epa, tem alguma coisa aqui que não estou entendendo. Tem alguma coisa aqui que eu preciso entender, preciso aprender. Isso até tem acontecido comigo assim, repetidas vezes ao longo dos anos. E eu ainda estou aprendendo. Quando alguém para de aprender, está com um pé na cova e outro pé numa casca de banana, sabe? Então, não é bom você parar de aprender. E aí, onde estão? Vamos ver. Entendo, pois, resumindo, que é por isso que Deus deixa a gente com as duas naturezas. Agora, vamos voltar ainda
terminando o capítulo 7, mas os versos 24 e 5 eu não li. Agora sim, depois de apresentar o problema, ele fala a mesma coisa várias vezes. O fato é que é essa luta. O que o novo quer fazer, acabo não fazendo, e assim por diante. Agora, então, vamos ver os versos 24 e 5, para terminar o capítulo 7. Que homem miserável eu sou! Quem me resgatará deste corpo de morte? Dou graças a Deus. É por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor. Pois então, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Agora, por que no verso 24 ele chama o corpo físico de corpo de morte? Porque o corpo que faz questão de pecar é um corpo que é condenado à morte. Então está certo. Agora, aqui eu mesmo sirvo a lei de Deus, ou com a carne, isso aí é servir na condição de escravo. É mais fácil falar em grego do que em português. Agora, o que interessa a nós, creio, é exatamente a solução. Se é que tem saída para essa briga. Tem sim. Ele já dá a dica no verso 25. Então, graças a Deus, é por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ver os versos 1 a 4 do capítulo 8. Estamos chegando agora ao capítulo 8 de Romanos. Agora, então, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Ademais, o que a lei não podia fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus já fez ao enviar o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa por causa do pecado. Ele condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, a questão toda está exatamente com a introdução do Espírito Santo. É porque nós, uma vez regenerados, temos o Espírito Santo dentro da gente, isso que muda totalmente a nossa condenação, quer dizer, devido ao Espírito Santo que está em nós, não estamos mais condenados à derrota, não estamos mais condenados a pecar, não estamos mais condenados, enfim, tem saída. Agora, tem o fator de aprender a se valer, aí que vem a questão do crescimento. Mas que saída existe. Essa questão, então, quando, no verso 24 lá atrás, Paulo grita assim, quem me resgatará? Jesus Cristo. Mas o que faz a coisa funcionar aqui dentro mesmo é o Espírito Santo. Vamos lá. No verso 1, infelizmente, sou obrigado a comentar uma dessas coisas que, volta e meia, somos obrigados a comentar, é que a segunda metade do verso 1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não está em todas as suas Bíblias. Por exemplo, na Nova Versão Internacional, linguagem hoje atualizada, etc. É que estão seguindo 2,3% dos manuscritos gregos contra os demais, e esses de qualidade inferior. Eles gostam de alegar que foi copiado do verso 4, mas obviamente, no meu entender, se fosse isso, teria sido o contrário. Você vai copiar de cima para baixo, não de baixo para cima. Mas não é o caso. Obviamente, o texto original é aquilo que está nos 97% dos manuscritos. Agora, o fato é que como Paulo era judeu, e judeu gosta de repetir, isso está no Antigo Testamento também. E logo aqui em seguida, quer dizer, em Romanos 7, Paulo descreve o conflito entre as duas naturezas. Então, o próprio Paulo não estava salvo. Então, achar que a carne acabou, o pessoal quer tirar a carne aqui do verso 1, não dá lamento. Não é por aí. Eu digo uma coisa para quem quiser ouvir, e mesmo para quem não queira. Quem quer
que faça questão de andar segundo a carne vai descobrir no fim que, com toda certeza, existe condenação. Então, pode deixar como está aqui em 97% dos manuscritos. Quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Exatamente o Espírito que permite a gente vencer a velha natureza. Verso 2. A lei do Espírito da vida em Cristo me libertou da lei do pecado. É a tal coisa. O primeiro marido morreu, agora você casou com outro marido. E é que é o segundo que há de estar mandando nas nossas vidas. Ele acrescenta aqui uma coisa no verso 3 que é preciso entender claramente. A lei em si é coisa boa, é santa. Então, mas a questão exatamente é que a lei não conseguia fazer sozinha a transformação das nossas vidas porque foi enfraquecida pela carne. Quer dizer, a carne simplesmente não correspondia à lei, não quer, aliás, nem quer saber da lei. Isso por causa do pecado que está em nós. Mas o pecado e da morte, isso nós temos liberdade em Cristo. Agora, as maneiras que Paulo se expressa nem sempre são a gente tem que mastigar. Vamos ver aqui no meio do verso 3, o que a lei não podia. Então, Deus já fez, o que a lei não podia, Deus fez ao enviar o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Isso aí quero entender. Então prossegue, por causa do pecado. Pronto, foi exatamente a existência do pecado e a morte sendo o salário desse pecado que motivou todo o plano de salvação. Quer dizer, para que Jeová Filho se encarnar? Exatamente pelo pecado e pelas consequências do pecado. Então, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Mas nós sabemos que Jesus propriamente, ele não tinha pecado nem antes nem depois. Então, ele viveu 33 anos e metade num corpo físico que nem todos nós. Ele tinha um corpo físico que nem nós. 2 braços, 2 pernas, enfim. Só que como ele foi gerado pelo Espírito Santo e não por um pai humano, então não tinha ele o espírito caído que nós herdamos de Adão. Isso Jesus não tinha. Então ele nasceu perfeito, foi o segundo homem perfeito no mundo. O primeiro Adão que foi criado assim, depois caiu, e o segundo Adão foi gerado assim e não caiu. Mas ele vem falando do corpo físico como tendo a tendência para o mal. Satanás sabe muito bem como manipular os nossos corpos e os desejos naturais e essenciais. Quer dizer, nós temos que comer para viver, nós temos que beber para viver, nós temos que dormir para viver. Mas essas coisas, qualquer coisa pode ser exagerada. E Satanás sabe muito bem como fazer a gente sair do rumo. E essas coisas, então, têm consequências negativas. Então, eu entendo que quando Paulo fala de semelhança de carne pecaminosa, ele estava no corpo que para nós peca, mas no caso de Jesus, não. Então era meramente uma semelhança, mas não com esse ingrediente fatal. Agora, uma vez com o Espírito Santo e a nova natureza, nós podemos cumprir a lei que antes o velho homem não podia, andando exatamente segundo o Espírito e não segundo a carne. Espera aí. Então, qual teria sido a necessidade de Jesus se batizar nas águas? Aí eu já comentei, mas não aqui, é claro, eu estou ensinando Lucas em outro lugar e eu comentei isso onde estava ensinando, mas não, é Lucas aqui, é Romano. O caso do batismo do Senhor Jesus foi sui generis, que foi único, não, nunca antes, nunca depois, ninguém mais, só ele. Você se lembra que quando Jesus se aproximou do batizador para ser batizado, o próprio João protestou. Não, eu é que preciso ser batizado por vocês, não. Eu disse isso. Não. Aí Jesus disse,
deixa por enquanto que é bom, assim que temos que cumprir assim, como foi assim, alguma coisa da justiça. O texto meramente não explica o porquê disso. E que não foi uma norma, então não precisamos saber. Se fosse uma norma, aí precisamos saber, não precisamos, que foi único. O que eu imagino, sem poder provar, é que Jesus entendeu por bem, na condição de Cordeiro de Deus e do Salvador do mundo, ele entendeu por bem se identificar com as pessoas que estavam respondendo à mensagem de João, confessando os seus pecados, arrependendo. Então, entendo dessa forma, sem poder provar também, como também o texto não explica, não há como fechar essa questão. Agora que Jesus precisava confessar pecado, não foi o caso. Tanto não foi que quando ele se afastou da água, veio o Espírito Santo em forma de pombo e a voz do próprio Pai lá de cima: Tu és meu filho amado, em quem eu sempre me comprazo. Só se ele fosse perfeito de fato. Mas isso é outro assunto. Vamos começar com o verso 5 a 11. Aqui continua com, mas de forma mais explícita, a briga entre espírito e carne. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as coisas da carne, mas as que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ademais, a mentalidade da carne produz morte, mas a mentalidade do Espírito produz vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus. Aliás, nem pode fazer. Portanto, os que estão na carne, entre aspas, não podem agradar a Deus. Porém, vocês não estão na carne, mas no Espírito, entre aspas, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Ora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto através de pecado, mas o Espírito é vida através de justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, esse que ressuscitou o Cristo dentre os mortos também dará vida a vossos corpos mortais, por causa de seu Espírito que habita em vocês. Até aí, por enquanto. Agora o verso 5 é simplesmente uma verdade óbvia. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as coisas da carne. Óbvio. Os, no caso, aqui tem mas é os que vivem segundo o Espírito estão voltados para coisas do Espírito. Como então a gente vai fazer para mudar os nossos hábitos? A verdade cruel, acho que todos nós sabemos que tem momentos que nós estamos gostando das coisas da carne, outros momentos estamos voltados para coisas espirituais, mas não é uma coisa única ou constante. Como fazer para pensar menos nas coisas da carne e pensar mais nas coisas de Deus? Eu acho que a única solução realmente é gastar mais tempo na palavra de Deus e com o próprio Deus, porque é a palavra escrita que é a espada do Espírito Santo. Então é isto aqui que o Espírito Santo utiliza para me trabalhar. Eu tenho o Espírito Santo, pela graça de Deus, eu fui regenerado, então, mas, me desculpe a expressão, mas o Espírito Santo é gente fina. Ele não vai forçar a nossa barra normalmente. Excepcionalmente, casos isolados para segurar o mínimo, Deus intervém soberanamente e sai de baixo, mas geralmente, grosso modo, normalmente Deus não faz isso, mesmo porque é aquilo que Jesus disse àquela mulher: o Pai quer adoração espontânea, de fato, de verdade.
Então, o Espírito Santo como que espera por alguma indicação da nossa parte da direção que a gente quer andar. Então, você querendo andar em direção das coisas espirituais, então a coisa melhor é exatamente gastar mais tempo com o texto, porque a espada do Espírito é isso aí que o Espírito Santo vai utilizar para trabalhar a gente. Eu não sei de vocês, mas eu tenho... eu há muitos anos nem tenho mais televisão em casa, não assisto mais. Tem a internet, e a internet oferece uma variedade de coisas que você não precisa ver, certo? O meu problema são os noticiários. Para que eu gasto tempo vendo coisas que não posso fazer diferença? Eu posso mudar, mas eu fico chato. Eu fico zangado com as coisas, eu gasto tempo e energia à toa. Estou jogando fora. Para quê? Não posso fazer nada, não posso fazer diferente. Então, só estou realmente jogando tempo e energia fora. Não estou fazendo nada. Então, tem dia que não. Hoje não vou. Tudo bem, e hoje eu não faço mesmo. Mas amanhã... será que não está acontecendo alguma coisa? É isso aí. A questão cruel é que o Espírito Santo não força a nossa parte. Diz que eu sou morto. Só alguma coisa cai lá, mas a gente tem que dar a dica, filho. Tá, então, vamos catar na presença. Vamos, aí sim, aí o Espírito Santo pode. E com isso, quanto mais tempo você gasta com as coisas de Deus, menos gosto você vai ter para as outras coisas. As outras coisas vão... por que eu gostava dessa? Você vai perdendo o gosto por essas coisas. Eu vou terminando por aqui, voltando, creio que havemos de voltar e ver outras coisas aqui. Mas, verso 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É aquilo que Paulo descreveu lá em cima, que o velho homem não quer, não faz. Então nós temos realmente que combater. Sim, temos que combater, temos que fazer força para negar o velho bicho, gastar cada vez menos tempo com ele, cada vez mais tempo com as coisas de Deus. Por hoje. Permitindo Deus, então, excepcionalmente a gente encontra outra vez no próximo domingo.